Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Aqui é o Breno. Você está no meu canal e está assistindo a um vídeo de uma série sobre o Sermão da Montanha. Estamos falando agora sobre as bem-aventuranças e no vídeo de hoje falaremos sobre bem-aventurados misericordiosos. Eu acho que o clima ideal é esse clima de fim de ano. Hoje é dia 23 de dezembro, está próximo o Natal. Estamos tomados, pelo menos a mídia tenta passar isso, por um clima amistoso, um clima generoso, aonde pelo menos uma vez por ano alguém entende e sabe a necessidade que é se compadecer do outro. No entanto, Cristo já vem instruindo há 2000 anos atrás que todo participante do reino de Deus, todo membro do corpo de Cristo precisa ter em sua natureza essa nascida de Cristo, essa característica de ser misericordioso. Fica comigo para que a gente possa meditar sobre isso no vídeo de hoje. Pega o seu marca-texto, a sua Bíblia, porque hoje nós vamos entender isso melhor. Muito bem, é exatamente isso que nós iremos falar. Iremos falar sobre Mateus 5:7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas antes, quero convidar você a contribuir com o trabalho que temos feito aqui nesse canal do YouTube, deixar o seu like, curtir esse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que pode mostrar para mais pessoas, porque o conteúdo edifica. Então, se você está assistindo, o seu irmão pede aqui uma ajuda. Curta esse vídeo para que a plataforma do YouTube entenda que é um bom vídeo a se mostrar para outras pessoas. E vamos ao conteúdo. Mateus capítulo 5, verso 7, fala sobre bem-aventurado os misericordiosos. Lembrando que a bem-aventurança aqui faz menção a um conjunto de características que todo aquele que pertence ao reino de Deus, todo aquele que é discípulo, e aí estou fazendo menção sobre o primeiro vídeo dessa série, a diferença entre multidão e discípulo. Cristo está construindo a personalidade de quem é esse que é participante desse reino, e aí ele coloca uma característica muito interessante. Bem-aventurado os misericordiosos. A expressão misericordiosa aqui traz o sentido de ter compaixão. Eu disse na chamada, na introdução, que agora, 23, próximo a 25 de dezembro, algumas pessoas, pelo menos uma vez no ano, e essa é a hora, lembra-se de que há pessoas que estão vulneráveis e de que precisa se compadecer dessa. Agora é a hora marqueteira para vir com programas e algumas pessoas saem à rua, enfim. Eu quero que você entenda que todo aquele que pertence a Cristo é instruído pela palavra a ser misericordioso, a praticar a compaixão não somente em datas festivas. Depois que passa o Natal, o cristão precisa entender ainda a sua necessidade e a sua participação no mundo, tendo compaixão dos necessitados e das pessoas que estão ao seu alcance ajudar a influenciar. Porque Cristo disse que bem-aventurados, felizes são aqueles que entendem a necessidade de ser misericordioso, de praticar misericórdia. E a expressão aqui é ter compaixão, ser benevolente ou agir com benevolência com o próximo. Mas uma melhor explicação para que você possa entender e não deixar dúvidas é essa misericórdia aqui faz referência a um envolvimento de pensamento, sentimento e ação. Porque você consegue olhar para uma pessoa necessitada, sentir uma tristeza, mas não se sentir impulsionado a agir. Você pode se sentir triste com uma história contada de alguém que está passando por apuros, no entanto, você pode não ser influenciado para tomar uma decisão, mesmo estando dentro do seu alcance. Quando eu tento entender Mateus 5:7, eu fico com essa definição porque ela me encanta e ela mexe comigo. A misericórdia é uma ação que envolve o pensar, o sentir, mas também o agir. Bem-aventurados misericordiosos, os misericordiosos são aqueles que veem a necessidade, sentem compaixão, se põem no lugar da outra pessoa e faz aquilo que está ao seu alcance. Um grande exemplo que nós temos é Deus, que é rico em misericórdia.
A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia e é as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã as causas de não sermos consumidos. Não pense que o que lhe mantém de pé é o fato de você ser perseverante, o fato de você ser forte, destemido, um guerreiro ou uma guerreira, mas são as misericórdias do Senhor que nos mantêm de pé. Observe que a instrução para os seus filhos nada mais é do que um reflexo de quem Deus é. Deus é misericordioso, Deus tem misericórdia, Ele é benigno. Então, o que Ele espera daqueles que lhe pertencem, seus filhos, é que vejam vantagem em viver misericordiosamente. Eu não sei se está correto assim, não sei se está correto esse termo, mas o que Deus espera é que os seus filhos ajam no mundo com um sentimento de misericórdia, de compaixão dos outros. Provérbios 19:17 traz um ensino fantástico e diz assim: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. Observe aqui que não se trata do pobre em si, mas quando eu me compadeço do pobre, a ideia aqui é que eu estou me compadecendo de alguém que necessita e Deus há de recompensar. Observe, vamos ler novamente. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o seu benefício. Observe que o cristão é formado a ideia, por meio das Escrituras, de que ser misericordioso é um estilo de vida que compete, um estilo de vida que vale a pena ser vivido. Por mais que haja muito, entre aspas, prejuízo em ser assim, porque você muitas das vezes pode ser benevolente com alguém, você pode se compadecer com alguém, que se o jogo fosse invertido não teria compaixão de você, e isso pode trazer sensações de perda. Cristo está dizendo que tais pessoas que se vê nessa situação de benevolente, aquele que se compadece, esses são os verdadeiramente felizes. Agora, lembre-se de que não se trata de uma boa ação, não se trata de uma benevolência visando algo em troca. Aqui, o bem-aventurado aqui, o misericordioso aqui, é alguém que age e se compadece não pensando no que vai receber em troca, mas como consequência do que já recebeu, como consequência do amor que nutre por Cristo. E se Cristo dá essa instrução para que você seja misericordioso e benevolente pelo fato de ser salvo em Cristo, a salvação em Cristo deve ser a paga suficiente para que o seu coração haja com benevolência, com misericórdia sobre aqueles que necessitam, sem esperar nada em troca. De forma que se você for misericordioso com alguém que precisa estar ao seu alcance e esse alguém não fizer nada em troca por você, você ainda se sentirá satisfeito, porque Cristo é a paga que é necessária para que você haja de forma benevolente. Então se trata de se compadecer, se trata de ser compassivo. E tal palavra, tal expressão me faz lembrar uma parábola sobre um credor incompassível, um credor que Cristo mesmo constrói e você deve se lembrar. Vamos olhar aqui agora, abra a sua Bíblia. Marque essas passagens aí de exemplos de misericórdia, exemplo em que Cristo faz alusão sobre a misericórdia fazer parte da personalidade do cristão. Mateus 18:23-35 conta uma história muito interessante de um rei que um rapaz lhe devia, ele chama até a sua presença. Eu vou resumir aqui as histórias porque pretendo citar outras passagens. Ele chama o rapaz para cobrar a sua dívida, o rapaz implora porque não tinha condição, a dívida era muito alta, ele implora e o rei perdoa. No entanto, contam para esse rei que ao sair dali, este mesmo que devia ao rei, credor, encontra alguém que devia a ele e ele age de uma forma brutal e cruel e cobra e coloca contra a parede e não perdoa a dívida que essa pessoa devia. O rei fica sabendo, chama ele e então dá a ele uma sentença mais dura do que ele teria.
trata ele de uma forma mais dura do que ele deveria. Por quê? Porque esse homem não entendeu o tamanho da dívida dele que foi perdoada. Observe que ser misericordioso, usando aqui rapidamente essa parábola, talvez você consiga até estudar na sua casa e desenvolver melhores pensamentos sobre isso, mas ser misericordioso, se compadecer das pessoas, é parte de entender o tamanho da recompensa que você recebeu. Faz parte de entender o tamanho da graça que lhe foi dado. Quando Cristo perdoou os seus pecados e lhe deu a oportunidade de viver com Deus no céu, esse prêmio que nós recebemos por meio da graça nunca seria alcançado por você. Quando Cristo lhe dá uma ordem dizendo que a benevolência, se compadecer, amar ao próximo como a si mesmo, faz parte de nossa vida, não espere que uma recompensa seja posta na mesa para que lhe convença a ser assim. A cruz é essa recompensa. A cruz é a paga para esse exercício que o cristão precisa repetir. Isso só será possível se você entender o tamanho da conquista que tivemos na cruz do Calvário. O tamanho da recompensa que Cristo ganhou para nós, que Cristo comprou para nós. Foi o que esse rapaz não entendeu. O tamanho da dívida que lhe foi perdoado. E ele vai cobrar o outro sem compaixão e sem compadecer-se. Talvez também você consiga se lembrar de Lucas 19, do verso 1 ao verso 10, Zaqueu, o chefe dos publicanos. Rápidas palavras. Publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano cobrando impostos. Naquela época, imposto cobrado era muito caro, então os judeus eram muito oprimidos pelo imposto, e os romanos, como tratavam os judeus de forma inferior, não queria relacionamento, então colocava judeus para cobrar os próprios judeus os impostos, e Zaqueu era chefe dos publicanos. Era odiado pelos judeus, era alguém detestado, e ele ouve falar sobre Cristo, ele sobe numa árvore de difícil acesso, porque ele era pequeno, só com a esperança de ver Cristo passar. Observe o coração desse homem, observe a boa intenção desse homem, ele está precisando, ele precisa ver Jesus. Mas quando Cristo passa debaixo da árvore onde ele está, Cristo diz, Zaqueu, desce, porque me convém ir na sua casa. E foi uma das coisas mais impactantes que aconteceu na vida de Zaqueu, e era tudo que ele precisava para dar um passo em mudança na sua vida. Zaqueu disse para Jesus, olha, eu vou fazer uma boa doação aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é muito propício de alguém que teve uma nova vida. Tudo isso porque Cristo parou embaixo da árvore e disse, Zaqueu, desce aqui. Eu sei que não gostam de você, mas eu gosto de você e hoje eu vou na sua casa. Talvez é o que Cristo diz para você agora, você que vem com um coração vulnerável e necessitado de Cristo, mas não sabe como encontrar Cristo. Deixa eu lhe dizer uma boa notícia. É Ele que te encontra. E é Ele que diz, eu vou morar na sua casa, eu vou passar na sua casa, eu vou almoçar na sua casa. Agora, se a minha marca vai ficar na sua casa, isso depende de como você vai receber a palavra. Zaqueu recebe essa palavra de Cristo, crê na palavra de Cristo e tem sua vida mudada. Outra grande passagem, você certamente já ouviu, João capítulo 4, do verso 1 ao 29, contra um diálogo interessantíssimo de Cristo, Jesus Cristo, com uma mulher samaritana. Os seus discípulos vão comprar comida, alimentos, e Cristo fica lá, e a mulher samaritana vem até Jesus. É um diálogo fantástico, é um diálogo muito interessante, porque judeu não falava com samaritanos. Samaritanos era uma miscigenação de povos, entre judeus e vários outros povos, que os judeus legítimos, 100%, detestavam, odiavam. Eles odiavam os samaritanos, eles tinham muita raiva e um ódio muito grande do samaritano, então judeu e samaritano não se conversava, e um judeu homem não conversava com mulheres. O que Cristo está fazendo é quebrando paradigmas, porque aquela mulher era uma necessitada, alguém em que Cristo se compadece, e Cristo salva aquela mulher de uma forma tão impactante
Ignore isso. Cristo salva aquela mulher de uma forma tão impactante que dá a ela uma missão, um propósito de vida. Aquela mulher chega até Cristo como esquecida, abandonada, como adúltera, talvez, amante, mas depois de conversar com Cristo e Cristo se compadecer de sua alma, ela sai de lá com um propósito de vida, anunciar que o Messias chegou. Ela sai de lá como missionária, sai de lá com um propósito a viver. É exatamente o que Jesus quer fazer com você hoje. Cristo quer fazer morada no teu coração para que você tenha um propósito para viver. Viver para anunciar Cristo. Outra passagem, e por último, a mais interessante, Lucas 23, 34, fala sobre Cristo sendo crucificado, Cristo sendo torturado na cruz do Calvário. Ele olha para aqueles que estão torturando seus algozes e diz: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Cristo, no momento da sua agonia e da sua dor, onde estava sendo assassinado por romanos, olha para eles e intercede junto ao Pai, dizendo: perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. É isso que Cristo faz. É isso quem Ele é. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque Cristo intercede por você. Cristo intercede pela sua vida, porque na maioria das vezes você não sabe o que está fazendo. Na maioria das vezes você não sabe o tamanho do perigo que você está correndo, vivendo, sendo guiado pelos seus pecados. Bem-aventurado todo aquele que entende que servir a Cristo é viver esse estilo de vida, de se compadecer, de se colocar no lugar daqueles que são mais vulneráveis, de fazer aquilo que está dentro do seu alcance para ajudar alguém que necessita, porque esses alcançarão misericórdia diante de Deus. Para finalizar, eu gostaria de lembrá-lo que essas características não são de nascença, não nasceram com o homem, não faz parte da nossa personalidade. Pelo contrário, nossa natureza pecaminosa é totalmente aversa a essas características que as bem-aventuranças estão pontuando. Essas bem-aventuranças são ações do Espírito Santo formando o caráter daquele que nasceu de novo. Por isso é sim possível você, mesmo sendo pecador, ser influenciado pelo Espírito Santo para viver uma vida misericordiosa, uma vida de alguém que se compadece dos outros, que sente a dor dos outros, uma vida de alguém que é relevante, não porque a pessoa merece ou porque a pessoa pediu, mas por Cristo, que foi misericordioso com você, gracioso com você, lhe salvando na cruz do Calvário. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor martele essa mensagem no seu coração, compartilhe com mais alguém para que possamos evangelizar, usar a internet para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado.